tipo Ezequiel, Oh, estão... Ué, mas você não tá defendendo a lei? Sim. Então vou repetir. Não, mas não as Todos... obras da lei. Eu só vou ler o texto. A lei, ela óbvio que ela é dada para que você não peque. Não é só para revelar o pecado. Vamos pensar num adulto. O adulto lá traiu sua mulher, traiu. Ele tem esse problema sexual e ele se converteu. E ele vai para a lei, uma tentação de olhar ali, e aquilo ali ajuda ele a não pecar mais. Agora, ou seja, a lei ela é um instrumento para que você não peque. Claro que a morte de Cristo deve ser o verdadeiro motivo para você guardar a lei. Não é só porque tem uma regrinha escrita. A senhora acredita que a lei ela ajuda o homem a não pecar? Sim. Não, você acha que o homem, quando não peca, ele está pensando talvez em outras coisas Mas do que não a própria lei ali impede o homem de pecar? Exato. Não é que assim, não é meramente a lei. Vamos pensar, é o Espírito Santo, é a lei, é a graça, é a cruz de Cristo. Mas a lei faz parte dessa história, porque a lei é um conteúdo prático para mostrar o seu erro, para dizer para você não fazer. A lei eu vou explicar para você o que a Bíblia diz a respeito do porquê da lei. Certo. A lei, ela não faz a pessoa não pecar. Faz. Não. Sozinha não faz. Sozinha não, mas ela faz parte. O Código Penal, se você der um Código Penal pro assassino, ele não vai deixar de ser assassino. Por ler a lei. A lei em si não é para isso. Romanos 3:20 diz assim, ó, visto que ninguém será justificado diante de Deus por causa da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse é um aspecto. Deixa eu concluir não é o que o texto diz. Sim, esse é um aspecto. Então vamos lá. O que a lei serve para quê? A lei não serve para você parar de pecar. Não serve. A lei serve para você entender que você é pecador. Pela lei que você olha e fala, nossa, eu cometo isso aqui. Eu sou essa pessoa. Na verdade, a lei serve para mostrar a nossa impotência, a nossa queda e o quanto somos falhos e o quanto precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Êxodo. Sozinho. Sim, e Êxodo 20:20? Se Jesus veio, ele não veio, Mateus 5:17, ele não veio destruir a lei e nem os profetas. Ele não veio abrogar, ele não veio substituir a lei, mas veio cumprir. Se ele veio cumprir a lei, por que então nós, observando o Novo Testamento, nós não guardamos o sábado? Se ele não veio substituir a lei, ele veio cumprir a lei. Está gostando? Nos abençoe se inscrevendo no canal. Curta o vídeo para que ele aqueça o coração de mais pessoas. Perfeito. Justamente porque Jesus Cristo cumpriu. Ninguém conseguiu cumprir a lei desde Adão até o dia de hoje, com uma exceção: Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei e isso deu a ele legalidade de ser o Salvador. Se Jesus tivesse pecado, ele não poderia ser Salvador. Perfeito. Então, porque ele cumpriu a lei, ele pode nos salvar. Do que? Do que a Bíblia chama de maldição da lei. A Bíblia chama de maldição da lei, porque maldita... Vamos ler aqui o texto, ó. Gálatas 3:10. Todos, nenhum homem foi ou vai ser justificado pela lei, gente. Diz assim, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, tipo Ezequiel, estão... Ué, mas você não tá defendendo a lei? Sim. Então vou repetir. Não, mas não as obras da lei. Eu só vou ler o texto. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, que é o que você está defendendo. Continuação do texto. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé, lei de um lado, fé de outro, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Perfeito, César. Nenhum adventista discorda dessas coisas. A grande questão é, se você estiver ensinando o membro da igreja a não roubar, você está maldito debaixo das obras da lei porque você nega Paulo e etc? Não.
Não. Esse é o ponto. Quando a gente ensina as pessoas a guardarem o sábado, a gente não está ensinando nada disso. Que Cristo não nos resgatou da maldição da lei, que nós somos salvos pelas obras da lei, não é nada disso. Porque eu estou citando texto assim. Aham. Então, por que eu estou citando texto assim? É porque como você não tem um texto Certo. claro que manda guardar o sábado no Novo Testamento, você, quando vai se referir a isso, você fala, não, porque a lei, porque são 10 mandamentos, são os 21 critérios. Certo. Então, eu estou tratando como lei. Não, Se mas você apresentar é o texto lei. do sábado, a gente trata o texto do sábado, é que não mas tem o texto. Claro que tem, César. O sábado lá no dia do inverno, o sábado lá em Apocalipse 14, a própria referência... Ó, vamos lá. Ezequiel, não é porque a palavra sábado aparece na Bíblia em vários textos que está escrito para guardar o sábado. veja É só- bem. Por que o sábado não passou pela peneira do Novo Testamento? Eu acho que passou, mas por que Não, não teria sim, mas é passado? pra ele. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, eu não tenho ódio contra o sábado nem contra sabatistas. Sim. Né? Eu conheço pessoas que guardam o sábado por devoção a Deus, cristãos verdadeiros. O grande problema é quando você diz assim, ó, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Uhum, E essa é a cultura adventista. uhum. Essa é a cultura adventista. Então você não guardou o sábado. A cultura adventista diz que a sua jornada da terra até chegar lá no céu chama jornada de um sábado. Você sabe disso, né? Chama jornada de um sábado. Porque não tem como você chegar no céu sem guardar sábado. Então, Essa é a não- cultura adventista. Essa é a cultura adventista. Entendeu? Então, quando o adventista tem essa cultura de que o sábado é importante, o sábado... Peraí, não. Quem salva no Novo Testamento não é o sábado, não é uma obra. Quem salva no Novo Testamento é uma pessoa. Eu li agora há pouco Romanos 3, 10 em diante, que fala que é evidente que pela lei ninguém será justificado. É que o tempo é curto. Lá na frente, no versículo 23, diz assim, ó. Mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei. Lembrando que ele está falando para hebreus, para os praticantes lá. Estávamos todos sob a tutela da lei. Nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de condutor a Cristo. O que a lei? Para que serve a lei? Para dizer assim, vocês não conseguem, vocês precisam de um Salvador. Aí chega o Salvador. Aí o Salvador chega, como? Na nova aliança. A gente vive num novo pacto, não lá do Sinai, mas do Calvário. E esse novo pacto tem novas regras. E nessa nova regra, o sábado não chegou. Eu não tenho culpa que o sábado... Se Jesus tivesse dito, guardai o sábado, eu estava agora guardando o sábado. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu sou o caminho.